Espírito Santo de Deus, amor do Pai e do Filho, visita o nosso coração, passeia conosco na nossa história e vá saciando a nossa sede, vá nos libertando do que precisa ser deixado para trás, e que possamos nos lançar para aquilo que está à frente. Tira-nos da nossa zona de conforto, leva-nos para águas mais profundas. Nós te louvamos, exaltamos e bendizemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados nesta manhã de domingo a irmos até o poço de Jacó, para nos encontrarmos com Jesus que lá nos espera. O ser humano busca saciar a sua sede. Nós somos pessoas sedentas de água. Temos sede de saúde, de trabalho, de estudo, de amor, de aceitação, de bem-estar. Todos nós temos sede, mas Jesus ele inverte para despertar em nós a verdadeira sede, que é sede dele. A samaritana era uma mulher ferida, carente, e é interessante que nós temos em muitos textos nomes, né? Jesus chamou Pedro, ele viu Zaqueu, ele foi na casa de Jairo, que era lá da sinagoga, e tantos outros nomes. No texto desta missa, que é a samaritana, ela aparece sem nome, ela não tem nome, é uma samaritana, é uma pessoa, porque ela simboliza cada um de nós, ela simboliza a humanidade, que precisa descobrir em Jesus a verdadeira água da vida. Só Ele é capaz de saciar a nossa sede mais profunda. E aquela mulher, ela não vai ao poço nas 2 horas mais concorridas, que são nas primeiras horas do dia e nas últimas. Você quer ver o poço cheio? Sabe quando a gente conversa assim, nós na minha cidade, tal hora é o horário de pico. A gente não fala muito isso. Você anda na cidade tranquilamente, mas nesses horários de pico, 2 horários, o poço tem esse horário de pico. São as primeiras horas do dia e aquelas últimas horas antes do anoitecer. A samaritana, ela escolhe a hora mais quente, meio-dia, o sol a pico. Este é o horário dela. E por que ela escolhe esse horário? Porque ela queria evitar pessoas, ela queria evitar sofrimento. O ser humano, nós precisamos, meus irmãos, sair da superficialidade e olhar as coisas um pouco mais profundas. Talvez você ache que é apenas uma recusa. Vamos comigo em tal festa? Não quero não.
Vamos em tal lugar? Eu não quero não. Por que muitas pessoas fogem de alguns lugares? Porque elas não querem sofrer por aquilo que já aconteceu, pelo medo que aconteça. E certamente, se você tem no coração situações mal resolvidas com alguém, rancor, raiva, decepção, se você sabe que a pessoa está em tal lugar, você haverá de evitá-lo. Eu estou acompanhando uma família onde os irmãos tomaram ódio um do outro por um fato lá na juventude. Já são homens, os dois casados. Aqui eu posso dizer o que é que não tem nada de grave, é que eles têm diferença de 1 ano e meio, e o mais velho roubou a namorada do mais novo, e a namorada do mais novo traiu ele com o irmão. Eram adolescentes ainda. Acabou que não deu em nada, essa menina também sumiu. Os dois ficaram inimigos. Ele conheceu outra moça, este conheceu outra moça, os dois se casaram, têm filhos, mas não conversam com o outro desde essa época. Eu estou tentando, e vai acontecer, porque separadamente os dois amam ao outro, falam que está com muita saudade, os priminhos não brincam, as famílias não reúnem. Me contaram que no Natal, um vai à noite, o outro almoça com a mãe de 25. E teve um ano aí que eles erraram a agenda. Um estava com a mãe na noite de Natal, quando o outro chegou e viu o carro do irmão, nem parou, foi embora. Está fugindo. Mas está fugindo do irmão, não é do irmão, é do sofrimento. Lembranças mal resolvidas. Vou ter que tocar nessa ferida. A samaritana estava ferida. Nós somos pessoas feridas. E nós fugimos de sofrimento. Nós queremos água para matar a sede. Sofrimento não. O que aquela mulher pensou? Eu vou no horário que não tem ninguém. 12:00. Só quando ela chega carregando o cântaro, quem está lá? Jesus. Ela não sabe que é Jesus, mas ele está sentado no poço, e ele puxa assunto com ela. Judeu não combina com a samaritana, mas ele quer salvar a alma daquela mulher, quer devolver dignidade àquela vida tão sofrida, e Jesus está ali por causa dela, porque ao 12:00 é o único horário do dia que, se você estiver no fundo do poço, você verá o sol. 12:00, meio do céu. Aqui você não vê, quando ele está se pondo, você não vê também. Aquele poço simboliza o coração daquela mulher, escuro, sofrido, mas que Jesus pode iluminar. E Jesus vai ali por causa dela. Ele fica ali esperando aquela mulher, e quando ela chega, Jesus já puxa assunto, né? Dá-me de beber. A mulher pensou, mas folgado, né? Folgado. Samaritano conversa com o judeu, e o cara vem me pedir água? Nem balde tem copo, tem nada. Quem que é ele? Seria um andarilho? Seria um assaltante? Seria um fugitivo? Quem é este homem que me pede de beber? Ela não sabia quem era. Então ela responde: como que você, sendo judeu, se dirige a mim que sou samaritana? Olha, meus irmãos, uma mulher sofrida, olha a baixa autoestima dessa mulher. Como que você está conversando comigo? As pessoas não conversam.
Como você não me pedir alguma coisa? Ninguém pede nada. Ah, se você soubesse quem te pede de beber, é você que me pediria, e eu lhe daria água viva. E a mulher sofrida parte para o ataque. Primeiro ela queria fugir dos outros, agora ela quer atacar aquele homem que puxou conversa com ela. Mas por acaso você se acha, hein? Você se acha superior e maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço para matar a nossa sede e dos animais? E Jesus vai descendo com ela, e Jesus vai conversando com ela. O evangelho é um diálogo longo, e Jesus fala, e ela fala, e Jesus fala, e ela fala, e ela fala, e Jesus responde, Jesus fala, ela retruca. Jesus está ali para gastar tempo com aquela mulher, e ele vai, claro que Jesus não é? Mas Jesus parece mineiro, né? Ele vai comendo pelas beiradas. Eles falam, mineirinho come pelas beiradas. Jesus vai, pela beiradinha, vai falando de água, ela vai falando de água. Jesus fala da água viva, ela fala de sede. Jesus fala do Espírito, ela fala do cântaro. Até que Jesus fala, vamos aprofundar a conversa agora. Vamos aprofundar a conversa. Ei, mulher do jarro. Pois não. Chama o teu marido. A samaritana era ferida, mas ela não era soberba, tampouco egoísta, porque a resposta dela seria, no nosso caso, você quer o que com meu marido? Você conhece ele? Por que você está mandando chamar meu marido? Ela já estava com o coração mais amolecido. Nós temos que aprender com Jesus como que a gente chega no coração do outro, como que a gente parte para a enculturação, como que a gente leva uma mensagem bonita para o outro. Temos que começar pela vida do outro, respeitando a história do outro, puxando uma conversa como quem não quer nada. Jesus queria a alma dessa mulher, ele está pedindo água. Ele sabe que no início ele falasse, se essa mulher saia correndo, então ele vai naquilo que é a vida dela. À medida que eu estudo, e graças a Deus eu estudo bastante, eu chego a uma conclusão que pessoas cultas não são necessariamente pessoas sábias. E pessoas que sabem muito de muito, podem não saber nada de Deus. Claro que eu não vou dizer o nome aqui, porque tem a galera que gosta, né? Tem a galera que gosta da TL, então eu não posso falar nome aqui. Mas o fato posso, porque eu tenho em vídeo. E muitos já viram esse vídeo. Qualquer coisa, eu mostro o vídeo. Um estudioso, até foi bem badalado nas décadas de 80, 90, ele dando uma entrevista, ele diz que a igreja só vai se renovar quando ela começar a estudar Marx, Nietzsche, e foi citando ali o que a igreja precisa para se renovar. Olha, meu filho, não sei de onde você está falando isso, e quem sou eu para questionar a pessoa que já tem doutorado, PhD, etc. Mas eu posso dizer na minha vida de oração que o que nós precisamos como católicos, cristãos que buscam o reino de Deus, não é trazer para a igreja princípio de marxismo, de Heidegger, de Nietzsche, seja quem for. O que nós precisamos é sentar junto com Jesus ao poço da nossa história.
O que nós precisamos é deixar Jesus iluminar a nossa história, para que nós, como clero, como pregadores da palavra, consigamos fazer o que a samaritana fez. No final do evangelho, ela desperta sede naquele povo, e aquele povo vai até Jesus querendo aquela água. É isso que a igreja precisa fazer, e que graças ao bom Deus, o Papa Leão tem rugido e ensinado isso. A centralidade do Cristo, a centralidade do mistério pascal, a centralidade dos sacramentos. É isso que nós precisamos. Só Jesus pode saciar a nossa sede. Ninguém é capaz de saciar a sede que só Deus pode saciá-la. Nem marxismo, nem TL, nem ideologia nenhuma, nem conceito político, não. Nós vamos até Jesus, porque Ele vai pedir: dá-me de beber. Ele vai entrar na nossa história, até colocar o dedinho na ferida. Chame o teu marido. Aquela mulher ficou triste. Ela respondeu: eu não tenho marido. Nisto disseste a verdade. Eu não estava lá não, mas nas minhas orações espirituais eu gosto de ver a cena. E na minha oração que eu criei essa cena, quando ela fala para Jesus assim: eu não tenho marido. Ele responde para ela: nisso disseste a verdade. Eu vi Jesus dando um sorrisinho para ela. Nisto disseste a verdade. Jesus fica feliz quando você diz para Ele a verdade, quando a sua oração é uma oração verdadeira, seja de qual carência for. Apresentar a Ele a sua sede e dizer a Ele a verdade: Senhor, o que eu estou fazendo eu sei que não é. Eu posso até falar para os outros que eu estou muito feliz, que é assim mesmo. De vez em quando, meus irmãos, vocês vão entender se são pessoas inteligentes. Eu encontro com pessoas que estão vivendo situações difíceis para a espiritualidade, situações que elas dizem que são felizes, mas a boca fala o que os olhos não confirmam. A gente aprende a ler olhos, o padre aprende a ler sinais. Quando eu falo com a pessoa assim: você está bem? Estou, padre, eu não preciso de igreja, eu não vou à missa, eu estou feliz. Ela fala da realidade dela de felicidade. Só que você olha para o rosto dela, está escancarado que ela está perdida. Ela não está feliz, ela está perdida. Ela está tentando se encontrar. E nisso que ela está vivendo, que a sociedade fala, o importante é ser feliz. O que eu mais vejo são pessoas perdidas e não pessoas felizes. Pessoas tentando saciar a sede em lugares onde nem água há. E ela vai empurrando aquela vida, né? Não, mas eu estou feliz. Se a pessoa estivesse feliz, ela não precisava falar tanto, brigar tanto, manifestar tanto, fazer tanta coisa que faz para chamar a atenção, porque a felicidade ela é aqui, ó. Ela não precisa ser, né? Veja um casal que se ama, eles cochicham muito. É no coração. Veja um casal brigando, eles não cochicham não, eles berram. Ah! Quando a coisa não está bem, você tem que berrar, né?
Aí faz uma coisa, faz outra, balança bandeira, solta foguete, chama atenção, vai para o Instagram, com a confusão toda. Outra coisa é o amor, é no sussurro, é Jesus e você, é você na sua oração, sentado perto do poço, conversando com Jesus, que está ali para gastar tempo com você. Jesus tem todo o tempo com você. Então você precisa falar a verdade, né? Jesus, eu não tenho marido não. Ou seja, estou procurando ser feliz, mas está osso, está difícil. E Jesus se mostra para aquela mulher o 7º homem. Ela teve 5 maridos e o 6º não é o marido dela. Jesus vai dizer: você tivesse 5 e o atual não é o teu marido. 5 mais 1, 6, Jesus é o 7º. O milagre vai acontecer. Aqueles homens talvez quiseram aquela mulher pelo prazer da cama. Jesus está ali para salvá-la, para resgatá-la, para tirá-la do seu poço, o poço do pecado. E aquela mulher, ela se sente tão acolhida, tão amada, ela que quer aquela água viva, tanto que Jesus começa o evangelho pedindo: dá-me de beber. Lá na frente do evangelho, a mulher vai dizer: dá-me de beber dessa água. Mudou. Jesus despertou nela a sede dele. E aquela mulher larga o cântaro, larga o jarro, e ela vai para Samaria anunciar, testemunhar. E os samaritanos vêm se encontrar com Jesus, são abençoados, se convertem. Não é porque aquela mulher disse: nós viemos e vimos, realmente ele é o Filho de Deus, um grande profeta surgiu no meio de nós. Isso, meus irmãos, é ser sal da terra, é você despertar sede por Jesus. Quando você come uma coisa muito salgada, você logo pede água. Aquela samaritana era o sal, e ela testemunhou Jesus para os outros. Eles tiveram sede de Jesus e foram até lá beber da água viva. Os estudiosos dizem que aquele cântaro que a samaritana largou é a 7ª talha das bodas de Caná. Bodas de Caná tem 6. Ela larga ali a 7ª, o milagre do melhor vinho. Para ela, a melhor bebida, que é Jesus. Qual o cântaro que nós devemos largar, meus irmãos? Nessa quaresma, qual é a realidade da nossa vida que nós somos chamados a superar, a abandonar, para termos uma amizade profunda com nosso Senhor? Nesta adoração, nós queremos que Jesus, no Santíssimo Sacramento, sente conosco ao lado do poço da nossa história. Que Ele nos peça de beber, mas que você entenda que na verdade o que Ele quer é oferecer. Aquilo que Jesus pede é aquilo que Ele oferece. Lembrem da pesca milagrosa depois da ressurreição. Jesus diz para Pedro: trazei peixe aí. Pedro puxa a rede, 153 peixes. Quando Pedro senta na praia, o texto diz que havia pães e peixes na brasa. Aquilo que Jesus pede é aquilo que Ele oferece. Deixa Jesus entrar no teu coração hoje,
talvez como ele nunca entrou, nesses anos todos que você vive o seu cristianismo, o seu catolicismo. Permita que Jesus olhe no fundo do poço da tua vida, e ilumine a tua história. O que Jesus nunca fará é condenar a você, que é quando você entende, quando você acolhe, quando você se deixa tocar. Os cântaros, eles são deixados. Tenho certeza que aquela mulher também teve a sua sexualidade equilibrada, não passando de mão em mão, não procurando em homens o que ela encontrou somente em Jesus. Não procure nas pessoas o que você encontra só em Jesus Cristo. Não procure em homem, nem em mulher, o que só Jesus é capaz de conceder a você. Deixe Jesus entrar agora na sua casa, na sua vida, através dessa tela que você está comigo. Ele vai tocar em você, Ele vai saciar a nossa sede. Cantemos. No momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus diz para a samaritana e para cada um de nós que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós estamos justamente neste momento de adoração. E neste incenso que já colocamos, nós queremos elevar aos céus a nossa sede. Eu te convido agora a fazer esta oração. Apresenta para Jesus: você tem sede de quê? Mas fale a verdade. A samaritana falou a verdade. Você tem sede de amor? Sede de aceitação? Sede de saúde? De trabalho? Talvez você tenha sede de uma companhia, um namorado, a namorada. Talvez você tenha sede de amigos, você que se sente uma pessoa sozinha. Talvez a sua sede seja o bem-estar do seu filho, a restauração do seu casamento. Apresente para Jesus. Qual é a tua sede? Vá como a samaritana ao poço e se encontre com Ele. Aqui nós temos o manancial da graça. Assim como Jesus apresentou para aquela mulher uma proposta nova de vida. Se você beber a água que eu darei, você se transformará numa fonte que jorrará. Que aquela mulher precisava
encontrar-se com Jesus. A única coisa que nós precisamos para que a felicidade seja sempre nossa companheira é estar com o Senhor. É beber desta água, é encontrar sentido para a vida. Quantas e quantas pessoas se perderam porque foram saciar a sede onde nem água havia. Aqui está a fonte da água viva. Aqui nós encontramos com a misericórdia. Aqui nós encontramos com a misericórdia. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Permita que esta água te lave por dentro. Tenha coragem. Abandone o cântaro. Aquela mulher abandonou o cântaro e seguiu o seu caminho. O que nós precisamos abandonar para seguir Jesus? E mesmo que você tema, tome e dê o primeiro passo. A sua vida ficará mais leve, mais verdadeira, mais feliz. E não pare por aí. Uma vez que você se encontrou com Cristo, se deixou tocar por Ele, ser transformado por Ele, vá anunciar, vá testemunhar. E aqui se faz a pergunta principal: qual seria a missão mais nobre que nós poderíamos receber, se não despertar sede nas pessoas por Jesus, atrair as pessoas para Jesus, como foi a samaritana? Peça a Jesus e: Senhor, confirma esta minha vocação. Eu quero despertar sede nas pessoas por Ti. Eu quero atrair as pessoas para Ti. Eu quero amá-lo e fazê-lo amado. Eu quero adorá-lo e fazê-lo adorado. Eu quero conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Dá-me de beber, Senhor. Lava do nosso coração todo vazio interior. Sacia a nossa sede. Limpa e cura
as nossas feridas. Presenciei certa vez, estava no hospital com a minha mãe, e chegou um pré-adolescente com um machucado no pé. Ele cortou o pé em algum lugar. Não sei se precisou de ponto, mas eu estava com a minha mãe num leito, ele ficou no leito do lado, e veio a enfermeira e começou a enxugar, acho que foi soro, não sei, começou a limpar aquele machucado para fazer o curativo. E quando ela começou a jogar o soro, ela foi limpando, aquele rapazinho disse assim: você está me machucando mais. Ela falou assim: não, eu estou te ajudando. Não tem como eu fazer o curativo sem antes limpar a ferida. A gente terra seu pé. Aí o procedimento foi feito. Nosso problema, meus irmãos, é que nós queremos passar da ferida para a cicatrização sem Jesus limpar primeiro. E limpar dói. Julgar este soro, que é esta água viva, dói. Tirar daquela ferida que não pode ficar ali, dói. Mas Deus está trabalhando e isso vai cicatrizar. Talvez abandonar essa sujeira interna é largar o cântaro, é mudar de vida. O Senhor nos convida à conversão. Você que está aqui no santuário, você que está em casa, voltemo-nos na quarta-feira de cinzas, convertei-vos e crede no Evangelho. É isso que Jesus ofereceu à mulher samaritana, uma nova vida, uma vida de conversão, não mais escrava, nem escrava de pessoas, nem escrava de situações, nem escravo de dinheiro, de posição. Converter é crer no Evangelho. O Evangelho é Jesus. Ele é a palavra do Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por tantas e tantas pessoas que foram alcançadas por esta palavra, que foram tocadas pela Tua presença no Santíssimo Sacramento. Aquele que pede, aquele que oferece. O Senhor está lavando o nosso coração de toda depressão, síndrome do pânico, ansiedade, medo, preocupação. Você não vai precisar mais fugir das pessoas. Você não precisará mais fugir dos lugares, porque o Senhor está curando você, libertando você. Nunca se esqueça, o momento em que Deus se encontra conosco é meio-dia. É o horário mais quente. Para nós, não o calor do sol, mas o calor do amor de Deus. O calor da sua presença. Preparando para a bênção do Santíssimo, queremos mais uma vez colocar o incenso. Vamos abençoar os objetos que você trouxe. Coloque perto da sua TV
e vá colocando aqui o incenso da sua adoração. Dignai-vos, Senhor, a abençoar cada pessoa que está aqui conosco, as pessoas que nos acompanham pela TV Evangelizar, tantas capitais com canais abertos, canais de assinatura, milhares de cidades. A cada domingo, meus irmãos, da adoração, só para vocês entenderem, segundo a pesquisa da TV Evangelizar, a cada adoração ao Santíssimo, nós temos de 300 a 450 mil TVs ligadas. Imagina quantas pessoas estão conosco agora, Brasil afora. E o Senhor vai abençoar a cada um. Dignai-vos abençoar as nossas casas, peças de roupa, remédios, carteiras de trabalho, fotos de família, pessoas enfermas, se recuperando de cirurgia, que vão ser operadas. Abençoe os nossos doentes, remédios, terço, escapulário, imagens. Abençoe esta água, para que, usada com sabedoria, recorde o nosso batismo e nos livre de todo o mal. A água viva que o Senhor promete a cada um de nós, um dia foi nos dada no batismo, e é preciso voltar sempre à fonte, para saciar a nossa sede em Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queria falar sobre Moisés. Moisés, que fugiu da morte pela esperteza da sua mãe, que pediu para colocá-lo num cestinho de junco e no rio Nilo despertou a atenção da filha do faraó, que ali se banhava. Ela, vendo aquele cestinho, pediu que o seu servo trouxesse. Hora que apresenta para ela aquele cesto, ela tem um manto. Hora que ela tira o manto, ali está um bebezinho. Este bebê é Moisés. Já é o início da história da libertação. Tudo precisava que acontecesse assim. A irmã de Moisés observava tudo de longe. Quando viu que a princesa pegou o neném, a princesa disse para o servo: mas como que vamos alimentar este neném? Como que vai dar de mamar para ele? Nisso aparece a irmã dele. Olha, escutei o que você disse. Eu conheço uma mulher que acabou de dar à luz. Ela poderia alimentar esta criança e quando ele desmamar, você o leva para o palácio. Então aquela mulher, a princesa, entrega Moisés sem saber para sua irmã, e a irmã volta para que a mãe o amamentasse. Terminado este período, ele é acolhido pela princesa no castelo e é criado como um egípcio, vivendo e vestindo como um egípcio. A história na Bíblia não relata, mas dá para entender que neste meio tempo ele descobre que ele não é egípcio, mas que ele é um israelita. Mas
criado no palácio. E ali ele tem um relacionamento de ajuda para com a sua família e para com aqueles que eram escravos no Egito. 2 fatos aconteceram. Primeiro, certa vez, Moisés, ele viu um egípcio maltratando um israelita. Ele tenta intervir, aquele egípcio não obedece, eles lutam e Moisés acaba matando aquele egípcio. Ele vai enterrá-lo e dispensa o israelita. Pouco tempo depois, há uma briga novamente de um egípcio com o israelita. Moisés chega e o egípcio diz: olha, quem tiver juiz da nossa briga aqui? Ou você falar comigo o que você fez com aquele outro egípcio. Então Moisés descobriu nesta fala que as pessoas já estavam sabendo a verdade. E ele teme voltar para o castelo, não é? E ser preso e morto pelo faraó. Então ele foge. Uma viagem longa, ele quase morre, mas aí lá no fim ele é encontrado por uma filha de um homem chamado Jetro. É porque a menina chegar para dar de beber para o rebanho, ela tinha que esperar todos os homens primeiro. Nesse dia, Moisés abriu o caminho para ela, deu de beber ao rebanho primeiro, e ela chega em casa mais cedo. E o Jetro só tinha filhas, e não tinha nenhum rapaz não. Aí ele olha para ela e fala: minha filha, mas você chegou hoje muito cedo? Ela falou assim: pai, conheci um rapaz. Quer dizer, ela já estava interessada em Moisés, né? Conheci um rapaz tão bonito, solteiro, forte. Ele deu de beber ao rebanho primeiro, por isso eu cheguei cedo. O pai daquela moça viu que poderia ser um partido para ela, porque ele não tinha filho. Falou: olha, traga ele para almoçar aqui. Ah, papai, se o senhor quer, eu quero. Tá vendo? Se papai quer, eu quero. Ela vai e volta, chama Moisés, e ali naquele convívio da mesa, ele lhe concede a mão da sua filha. E Moisés trabalhou anos cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Para não resumir muito a história, né? É nesse contexto que começa a leitura da missa de hoje, a primeira leitura. Moisés, ele está apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. Ele era sacerdote de Madiã. E ele levou o rebanho deserto adentro. Ele vai além do deserto. Olha que bonito. Nós estamos no tempo da quaresma. É um deserto interior. Então o Senhor nos convida a irmos deserto adentro. E ele chegou no monte de Deus, o Horebe. Hoje para nós o monte é a espiritualidade. Aquele que reza, sobe. Aquele que não reza, desce. Então nós somos chamados a estar no monte Horebe com Moisés. Semana passada nós estávamos no monte Tabor, onde Cristo se transfigurou. Bonito isso. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. O fogo do amor de Deus. O fogo que quer queimar não as nossas roupas, mas a face desnuda do nosso ser. É o fogo abrasador, o fogo do amor de Deus. Isso estava no meio de uma sarça. Moisés viu a sarça pegando fogo, até aí era normal. Ele olha para o outro lado, mas quando ele olha para a sarça de novo,
ele vê que o fogo estava na sarça, mas o fogo não queimava a sarça não se consumia. Moisés, ele tem interesse, ele pensa, ele quer saber os detalhes. A Bíblia diz: vou aproximar-me desta visão extraordinária. Guarde uma coisa: Deus não é um problema a resolver, Ele é um mistério a descobrir. Deus nos convida, assim como Moisés, a nos aproximar dEle. Quantas pessoas estão longe? Moisés, quando vê aquela sarça, ele se aproxima. O Senhor nos chama: vinde, vinde, vós que estáis cansados e fatigados, vinde. Então ele se aproxima para ver porque a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou no meio da sarça: Moisés, Moisés. Veja que não é Deus quem procura, que não é Moisés quem procura Deus, é Deus que procura Moisés. A iniciativa é de Deus. Quando você procura a Deus na missa, quando você procura a Deus no momento de oração, quando você procura a Deus no jejum quaresmal, na abstinência, na mortificação, quando você se aproxima de Deus, não é você o primeiro interessado, é Deus. A iniciativa é de Deus. E Deus não vê Moisés aproximando e pergunta assim: quem vem lá? Podia ser. Quem é você? Não. Deus, ele diz: Moisés. Quando a gente se aproxima de Deus, Deus, ele diz: Padre Christian, Maria das Graças, Pedro, Rodrigo, Glória. Chamar pelo nome é sinal que conhece. Deus olhava para Moisés, Deus viu aquele bebezinho no cesto de junco, Deus viu aquele bebê crescer no palácio como egípcio fosse, Deus viu Moisés defender aquele egípcio, Deus viu a sua fuga, a sua quase morte, Deus viu o rebanho de Jetro, Deus conhecia a história de Moisés. Ele conhece você, Ele conhece a sua história, e por isso Ele te chama Moisés, Moisés. E o que Moisés respondeu? Aqui estou. Disponibilidade, humildade, pobreza na presença de Deus. Quando Deus te chama, você responde: aqui estou. Nós ouvimos Deus nos chamar. Um outro texto bonito: Samuel, Samuel. Aí o profeta ensina, né? Olha, quando você escutar te chamando, responda assim: fala, Senhor, teu servo te escuta. As respostas parecem a mesma coisa, né? Samuel, aqui estou. Moisés, estou aqui, Senhor, fala, fala. E Deus disse: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa.
Moisés estava como ser pecador se aproximando da santidade de Deus. O que significa sandália? Hoje, tênis, sapato, rasteirinha. O que significa isso? O que significa tirar a sandália, tirar o sapato, tirar o tênis? É não ter nada que te separe da terra santa. Coloque os teus pés nesta terra, porque esta terra é você. Lembra-te que tu és pó e a esse pó voltarás. Quando a Bíblia diz aqui terra santa, do grego, do hebraico, Adamá, terra santa, Adamá. Quem nasce da Adamá se chama Adamá. Adamá é a terra. Quem nasce da terra, Adão. Então, Deus está vendo Moisés como um novo homem. Um homem descalço. Um homem que pisa na terra santa. Um homem que responde a Deus. Um homem que é procurado por Deus. E Deus vai dizer para ele quem ele é. Deus olhou para Moisés. E Deus sabia quem Moisés era. Mas Moisés não sabia quem Deus era. Tanto que ele foi curioso. Aí Deus vai se apresentar. Eu sou o Deus dos teus pais. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Bonito isso. Quando você se aproxima de Deus, Deus se revela a você. Quanto mais você reza, mais você quer rezar. Quanto mais você entra no coração de Deus, mais você quer ali buscar. Quando Moisés escutou que não era um fogo, mas que era Deus, Moisés cai com o rosto por terra. Moisés cobre o rosto. Eu não posso ver Deus, eu sou pecador. Ele cobriu o rosto, porque não podia olhar para Deus. E Deus vai dizer para ele, por que Deus está ali? Eu ouvi a aflição do meu povo que está no Egito. E ouvi o seu clamor por causa da dureza dos opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos e desci para libertá-los das mãos dos egípcios. Meus irmãos, chega mais. Deus conhece o seu sofrimento e Ele ouve a sua oração. Aquele povo do Egito, quantas vezes eles rezaram: oh meu Deus, olha para o nosso sofrimento, veja as nossas lágrimas, nós que apanhamos, nós que somos escravos. Pode demorar, mas Deus Ele está ouvindo, Deus Ele está vendo, Ele conhece os seus sofrimentos e Ele vai te libertar. As pessoas que te fazem mal, as pessoas que falam mal de você, as pessoas que quiseram destruir seu casamento, separar a sua família, Deus está vendo. Deus está ouvindo a conversa dessas pessoas. Deus conhece o que essas pessoas estão fazendo para você, causando sofrimento a você, e Deus vai te libertar. Essa palavra que Deus diz para Moisés, Ele diz a mim e a você. Você está sofrendo? Você foi traído? Estão te julgando? Te abandonaram? Eu estou vendo a sua aflição. Eu estou ouvindo
a sua oração. Eu conheço o seu sofrimento e eu estou aqui para te libertar. Daqui a pouquinho nós vamos expor o Santíssimo Sacramento. Nós vamos pedir: Senhor, o Senhor que me vê, que me ouve, que me conhece, liberta-me, liberta-me. Ô gente, não sei vocês que aqui estão, e você que está em casa, estou falando de mim. Eu, se fosse Moisés, com tudo aquilo que aconteceu no Egito, meu filho, eu queria ir para qualquer lugar, menos para o Egito. Eu voltar para o Egito, não sou doido, eu voltar para o Egito, eles vão, ó. Deus é demais, né, gente? Ele manda, a gente não quer ir. Moisés, aqui estou. Eu sou Deus. Eu ouvi o clamor do meu povo e eu escolhi você, que você já conhece, você sabe como que é, você já esteve lá dentro, você sabe como que é o jogo ali. Você vai ser instrumento de libertação. Você vai lá libertar o seu povo. E Moisés responde: sim, eu irei aos filhos de Israel. Gente, Deus precisa de pessoas como Moisés. Deus precisa hoje na igreja, na sua família, de pessoas com coração de Moisés, que já passaram muita coisa na vida, que já sofreram, que já fugiram, mas que estão dispostos a realizar a vontade de Deus, seja ela qual for, até no lugar que você não deseja. E não se esqueça de uma coisa que eu vou dizer para você agora. Qual é o seu Egito? É aí que Deus te quer. Ah, padre, onde eu trabalho eu vou te contar. Mas que inveja, que competição, é o seu Egito. Vá, Moisés, seja luz onde você trabalha, seja sal onde você está, seja fermento no coração dessas pessoas. Não, padre, onde eu moro, pelo amor de Deus, não aguento meus vizinhos. Oh, eu estou doido. Não, é aí o seu Egito. Talvez o seu Egito seja o seu marido, talvez o seu Egito seja a sua esposa, talvez o seu Egito seja os seus filhos, talvez o seu coração seja este Egito, onde você precisa estar mais, levando um Deus libertador. Deus que me vê, Deus que me ouve, Deus que me conhece, Deus que me liberta. Jesus não te colocou onde você está para destruir, mas para libertar. O seu jeito de estar neste Egito, libertando as pessoas que você ama, é pela força da oração, pela força da intercessão e também pelo testemunho de vida. Eu assisti um filme bíblico, né? Quando Moisés, ele volta para o Egito, ele volta com uma roupa de israelita, com um cajado na mão. A hora que ele chega na porta do palácio, os soldados estão lá e falam assim: quem és tu? Ele responde: eu sou Moisés. Bonito isso. A hora que ele chega perto da sarça, Deus disse: eu sou. Aí Moisés diz: eu sou Moisés. E eu estou aqui no nome daquele que é. Quem eu vou dizer, Senhor, que me enviou?
diga que aquele que é, eu sou aquele que sou. É Moisés. Moisés voltou. O faraó tinha morrido, estava no trono o irmão de Moisés, que foi criado junto, só que ele era egípcio, né? A hora que ele chega, o faraó, meu irmão, Moisés, que saudade. Ô Moisés, que moda que é essa? Tá bem sem estilo, hein? Tá bem sem estilo. Cabelo grande, não faz barba. Não, vamos aqui dar um trato em você, vamos colocar uma roupa de dignidade. Falou, não, meu irmão, você não está entendendo. Eu voltei em nome do Deus Altíssimo, que é superior a todos os deuses aqui do Egito. E Ele me enviou até você com um recado: liberta o meu povo, porque se você se negar, acontecerá no Egito o que você nunca viu. Daquele momento mudou. Hora que o seu irmão viu aquele Moisés, disse: não é o que saiu, é outro. Assim é você, meu filho. Quando você tem um encontro com Deus na sarça ardente, as pessoas te reconhecem, mas não era aquela menina que bebia. Ela está na igreja, no grupo de jovens. Não é aquele homem que traía, que roubava. Agora está rezando, está fazendo caridade. Não é aquele jovem que usava droga. Agora está estudando. Não é aquela menina que batia na mãe, agredia os pais. Agora está carinhosa. Você está entendendo? Quando você tem aquele contato com a sarça ardente, Deus muda o seu coração, Deus muda a sua vida, e você assume a sua missão principal, que é agradar a Deus e ser bênção na vida das pessoas. Por que as pessoas não mudam? Talvez porque elas não encontraram ainda o Deus verdadeiro. Talvez ela não se deixou queimar pela sarça ardente. Talvez ela não tirou a sandália para pisar na terra santa. Toda vez que Deus se revela a alguém, Ele tem uma missão para esta pessoa. Eu não tenho dúvida da minha missão aqui na terra. Graças a Deus eu sei direitinho para que eu nasci. Você descobriu já a sua missão aqui na terra? Você descobriu por que Deus te chama como um dia chamou Moisés? Moisés tinha a missão dele, eu tenho a minha, você tem a sua. E a nossa missão sempre é voltar ao Egito, voltar à nossa história, redescobrir a nossa origem, voltar ao primeiro amor, mas agora com Deus verdadeiro, agora para libertar também os outros. Amém? Não tenha medo de responder: aqui estou, quando Deus te chamar. Porque aquele Deus que apareceu para Moisés numa sarça ardente, Ele vai agora entrar aí na sua casa, na sua TV, no seu computador, no seu celular, no Santíssimo Sacramento. Olhando para Jesus na hóstia consagrada, ali está o fogo ardente de Deus, ali está o grande sol da nossa fé. Por isso o formato do ostensório é um sol, para aquecer o nosso coração e para queimar a face desnuda do nosso ser, nós que nos aproximamos dele, porque ele se aproximou de nós por primeiro. Receba a visita de Jesus no Santíssimo Sacramento. Cantemos. No princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós cremos na Tua presença real no Santíssimo Sacramento. Obrigado, Jesus, por ficar conosco
nesta hóstia consagrada. E muito obrigado, Jesus. Não sabemos nem como te agradecer pelo dom da fé. A fé é o maior dom que o ser humano pode receber, cultivar. Quantas pessoas olham para o ostensório e só vem uma hóstia, um pão, mas o nosso coração nos diz: é o Senhor, e nós sentimos a tua presença. É por isso, Senhor, que nós depositamos a teus pés, junto com este incenso, os nossos pedidos, o nosso agradecimento, as nossas intenções, tudo aquilo que nós trazemos para este momento de adoração, nós depositamos aos teus pés. Assim como esta fumaça vai tomando conta do nosso santuário, assim como a fumaça do incenso, ela sobe aos céus, que subam a vossa presença, tudo que somos, tudo que temos, as nossas necessidades, as nossas tristezas, também a nossa alegria. Colocamos a teus pés as coisas que deram certo para a gente e aquelas que parecem que não deram, mas tu tens a hora certa para tudo, Senhor. Na tua presença, eu quero tirar as minhas sandálias, porque a terra é santa. Qual é a sandália que você precisa tirar para estar na presença de Deus? O que precisa sair da sua vida, da minha vida, para que tenhamos uma caminhada de conversão? Aquela sarça ardente se revela aqui neste altar. Deus visitou Moisés, Ele visita a cada um de nós. E tomara, meus irmãos, que quando Deus nos visitar, que Ele nos encontre ocupados. Todo mundo já escutou isso. Mente vazia, oficina do diabo. Uma pessoa desocupada, ela fica procurando o que não perdeu. Veja que quando Deus procura Moisés, Ele está trabalhando. Deus não procura um desocupado, mas Deus procura uma pessoa que está ocupada, porque aquele que se ocupa das coisas da vida, se ocupará das coisas de Deus. E aquele Deus que se revela a Moisés, há de se revelar a cada um de nós, se dele nos aproximarmos. Este é o convite para todos nós. Se aproxime de Deus. Se aproxime desta adoração. Você que está em casa,
Coloque o teu coração nesta adoração. Deus, Ele te conhece. Quando Moisés se aproximava dele, Deus chamou Moisés pelo nome. Hoje Ele diz o seu nome. E receba a palavra de Deus para você nesta manhã. Graças aos meios de comunicação católica, nós somos agora dezenas de milhares. Mas o Senhor diz a cada um: veja-se sozinho aqui na presença do Senhor. Deus está dizendo para você: eu vi a sua aflição, eu ouvi a sua oração, eu conheço o seu sofrimento, e eu estou aqui para te libertar. Aquilo que Deus disse para Moisés a respeito do povo que estava no Egito, Ele diz agora a mim, Ele diz a você. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei se é a doença, o desemprego, uma desilusão, uma depressão, a ansiedade, uma dívida. Eu não sei qual é a sua situação hoje, mas Deus está dizendo para você: eu vi a sua aflição, eu escutei a sua oração, eu conheço o seu sofrimento, e eu estou aqui para te libertar. O Senhor, Ele quer libertar o nosso coração. Ele quer libertar a nossa vida. Ele quer que tenhamos liberdade espiritual. A maior libertação que Deus pode conceder a alguém é a conversão, é ser livre do seu pecado. Hoje você está preso em quê? Talvez você seja uma pessoa presa no seu vício, no alcoolismo, na pornografia, na masturbação, na mentira, talvez no cigarro. Quantos adolescentes e jovens estão presos naquele cigarro eletrônico com aroma, tudo para enganar, tudo para viciar. Talvez você está preso num relacionamento abusivo. Todos já viram que esse seu namoro só está te deixando pior, mas você não consegue se libertar. Talvez você esteja preso nas mãos de um agiota. Talvez é o seu filho que está preso, é a sua filha que está presa. Mas a leitura diz: eu vi a sua aflição, eu ouvi o seu clamor, eu conheço o seu sofrimento, e eu desci para te libertar. E aqui há algo que passa despercebido quando as pessoas leem esse texto do Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 15. Veja o verbo que Deus usa conversando com Moisés. O verbo é descer. Eu desci para te libertar. Aqui a gente pode fazer uma pergunta: o que eu preciso fazer para que Deus desça
para me libertar? A resposta está no versículo 1. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Quando eu leio na Bíblia montanha, monte, vem à nossa mente a ideia de subir. O monte de Deus, o monte Horebe. Aqui está a resposta, meus irmãos. O que nós precisamos fazer para que Deus desça no nosso coração para nos libertar? Nós precisamos subir, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos adorá-lo. Você que está nesta adoração, tenha certeza, você subiu na presença de Deus. Você subiu na presença de Deus. E Deus desceu para te libertar. Diga para o Senhor: eu não sei como, eu não sei quando, e eu não sei onde, mas uma coisa eu sei: o Senhor vai me libertar. E talvez, meus irmãos, seja este o motivo de ainda não experimentarmos a libertação que Jesus quer para nós. Nós nos apagamos. Não deixe a sua fé se apagar. Não deixe a sua esperança se apagar. Não deixe o seu amor se apagar. Certa vez, eu indo para Itaúna, aqui pertinho, né, onde a minha mãe mora, no meio da estrada, mas me deu uma dor de cabeça. Aí eu cheguei na casa dela, a cumprimentei, tomei água, sentei no sofá, fiquei assim mais quieto, amuado. Minha mãe viu que tinha alguma coisa. Ela usou exatamente a palavra apagar, apagado. Ela me disse assim: ô Christian, o que aconteceu? Você chegou hoje apagadinho? Às vezes na nossa vida, nós nos sentimos assim, apagados, sem esperança, sem força, sem sonho.